Veja como Paulo deixa isso muito claro quando ele trata de predestinação. Ele diz 6 coisas aqui. Primeiro, que essa predestinação para a salvação, ela alcança somente os crentes em Jesus. Ele diz aí no verso 5, ele nos predestinou, se referindo àqueles que creem em Jesus Cristo. Eu estou destacando isso, que Paulo está dizendo que ele e seus leitores foram predestinados e não o mundo todo, porque existe uma corrente que diz assim, que Deus predestinou todos para a salvação. O homem é que não quer ir, né? O homem é que resolve que não vai para o inferno, mas Deus predestinou todo mundo para a salvação. Como pode ser isso? Deus predestinou todo mundo para a salvação, aí o homem todo-poderoso, usando o livre-arbítrio, diz, eu não vou. Que deusinho é esse que não impõe o seu querer e a sua vontade? Esse não é o Deus da Bíblia, certamente. Ele não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos glória, honra, louvor e poder e majestade. Não, essa predestinação é eficaz, mas ela alcança somente aqueles que Deus escolheu. E Deus não escolheu o mundo todo, e Deus não predestinou o mundo todo para ser salvo. Até porque ele não tinha a menor obrigação, como fica claro no segundo ponto aqui, segunda afirmação de Paulo, é que ele nos predestinou em amor. Veja o final do verso 4. Em amor nos predestinou para ele. Para o apóstolo, a predestinação é um ato de amor da parte de Deus. Existe um sentido em que Deus ama o mundo. É o amor do Criador para com suas criaturas e pelo qual Deus sustenta, dá saúde, provisão, alimenta, mesmo que as pessoas não acreditem nele. Deus abençoa todos. O sol de Deus nasce sobre justos e injustos, e a chuva de Deus cai no quintal, na horta e na granja do justo e do injusto, do ateu e do crente. Nesse sentido, Deus ama a humanidade e a abençoa com bênçãos materiais. Mas isso aqui é dado somente para aqueles a quem Deus ama com amor salvador. Em amor, Deus amou aqueles que Ele quis amar de entre a humanidade. E esse amor se desenvolve e desemboca nesse ato soberano em que Ele predestina estas pessoas para serem seus. É um ato de amor somente para os seus escolhidos. É chamado de um ato de amor porque Deus não precisava ter feito nada. Deus podia deixar a humanidade toda ir para o inferno. E Ele seria absolutamente justo, porque Ele não tem obrigação de salvar ninguém. Se você for para o inferno, você vai por sua própria culpa. E lá no inferno você não vai poder levantar o dedo para Deus e dizer assim, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Porque você vai saber que você está lá por conta dos seus pecados, da sua incredulidade, da sua dureza de coração. Deus não precisa salvar ninguém, Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. E mais, Deus não pode ser considerado como injusto porque Ele não está tirando o direito de ninguém. Você não tem direito a ser salvo. Por isso tenha cuidado com aqueles pastores que digam assim, estava até ouvindo uma música ontem aqui no rádio, dirigindo, ouvindo uma música numa rádio aí, e o cantor lá dizendo, reivindique o que é seu, diga a Deus, dá-me o que é meu. Não faça isso. Não peça para Deus dar o que você tem direito, porque o chão vai abrir e você vai descer no inferno de cabeça para baixo. Não peça a Deus para Deus dar o que você tem direito, não. Porque é graça, misericórdia, é amor. É amor de Deus. Em amor nos predestinou. Amor porque Ele não tinha o que fazer. Amor porque Ele fez livremente. Amor porque Ele não deixou a humanidade toda ir para o inferno. E por amor à humanidade, Ele resolveu salvar uma parte dela. Terceira coisa que Paulo diz aqui é que Deus nos predestinou para Ele. Verso 6, nos predestinou para Ele. E aqui você tem um resumo do que é a igreja. A igreja é esse povo que Deus escolheu e predestinou para Ele, ao contrário do restante da humanidade, cujo propósito não vai ser glorificar Deus, ou que não existe para glorificar Deus, mas que viveu para os seus próprios interesses, longe de Deus, à parte da vida de Deus e caminha para a condenação e o sofrimento eterno. Mas os eleitos, eles são de Deus, é o povo de Deus. Aqui está numa frase o que é a igreja. A igreja são aquelas pessoas que Deus, de entre a humanidade, escolheu e predestinou para serem dele. O povo dele, o povo peculiar dele, o povo especial dele, o povo amado dele, em quem ele derramou todas estas bênçãos espirituais que foram mencionadas já no verso 3.
É isso que a igreja é. Quarta coisa que ele diz: Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Aí, ainda no verso 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Ou seja, a humanidade não é filha de Deus, como muitos gostam de dizer, né? Que todos os homens são filhos de Deus. Não. Nós não nascemos filhos de Deus, nascemos filhos da ira, nascemos filhos da desobediência, por natureza, filhos de Adão e Eva, debaixo da condenação do pecado original, do nosso próprio pecado. Não somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus pela adoção mediante Jesus Cristo. E não são todos, mas somente aqueles que Deus predestinou e chamou no tempo apropriado. Não existe um alvo mais grandioso e glorioso da nossa existência do que esse. Esse é o destino que Deus deu na eternidade àqueles que Ele escolheu de entre a raça humana. Aqui nesse mundo significa que nós podemos nos relacionar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai e recebermos dele todas as bênçãos paternais: iluminação, conforto, sustento, provisão. E significa também a ressurreição dos mortos. É assim que nós nos tornaremos verdadeiros filhos de Deus, quando os mortos ressurgirem na vida de Cristo e nós teremos um corpo imortal igual ao Filho de Deus, que é Jesus. Foi para isso que Deus nos predestinou, para sermos seus filhos queridos. E mais uma vez Paulo diz, isso ele fez, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Não foi porque ele viu que você ia ser bom, não foi porque ele viu que você ia crer, não foi porque ele viu que você ia ter mérito, mas ele fez isso com base na obra de Cristo, que morreu para tirar nossa culpa e o nosso pecado, e através de quem todas essas bênçãos podem nos chegar. E por último, Paulo diz aqui, Deus nos predestinou, final do verso 6, início do verso 6, final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Em português, isso aqui quer dizer, segundo o bom prazer da vontade de Deus. Que a palavra beneplácito não é muito conhecida, né? A gente não usa muito não. Mas significa o bom prazer, a boa vontade de Deus. Foi isso que agradou a Deus fazer na eternidade. Aqui Paulo está dizendo a razão pela qual Deus fez, porque Deus predestinou. Ele fez segundo o beneplácito de sua vontade. Porque alguém pode perguntar, por que Deus resolveu eleger e predestinar um povo para si? Um povo para ser seu povo, seus filhos adotados de entre a humanidade caída? A resposta é, porque Ele quis. Porque Ele quis. Porque agradou a Deus fazer isso. Não existe motivação maior, não adianta você procurar uma motivação maior do que essa, porque Deus faz as coisas porque Ele quer. Ele não tem nenhuma motivação externa, do tipo assim, Deus estava se sentindo sozinho. Já ouvi gente dizer isso. Deus estava sozinho lá na eternidade e queria criar uma raça na qual Ele expressasse o seu amor. Deus é perfeito em si mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as três pessoas se amam, falam entre si, se completam. São perfeitos, Deus é um ser absolutamente perfeito, feliz e satisfeito, não tem nenhuma necessidade externa de Deus fazer, ou externa a Deus que o obriga a fazer coisa nenhuma. Por isso a razão última pela qual Deus faz as coisas é porque Ele quer, apraz a Ele fazer, é segundo o bom prazer da sua vontade. Não adianta você ficar procurando razão além disso para explicar eleição e predestinação, porque não existe. Deus elegeu e predestinou porque Ele pareceu bem. Porque A e não B, porque C e não D, porque Ele pareceu bem. Por que Ele criou o mundo sabendo que Adão ia cair? Porque Ele quis. Essa é a resposta da Bíblia. Não adianta procurar outra além disso, porque é sistematicamente a resposta que você vai encontrar. Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Porque Ele é Deus. Tanto é que Paulo, perdendo a paciência com um cara que está discutindo com ele em Romanos 9, tem uma hora que Paulo diz assim, quem é você para discutir com Deus? Quando Paulo perde a paciência, né? Quem é você para discutir com Deus? Pode por acaso o vaso dizer ao oleiro, né, por que me fizeste assim? Às vezes a dificuldade da pessoa não é com essa doutrina, mas com o conceito que eles têm de Deus. O Deus dele é um deusinho que se submete aos caprichos humanos. Mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o soberano Senhor, que do nada criou tudo.
e Ele faz o que Ele quer, e não há injustiça nele. Nós não o compreendemos, nós não entendemos todos os caminhos de Deus, por conta da sua grandeza, mas com certeza nós sabemos que Ele não é injusto. Sabemos que Ele não é cruel, sabemos que Ele não é mau, nós sabemos que Ele é amor, compassivo, misericórdia, extremamente sábio. E por isso não julguemos a Deus diante de passagens como essa, dizendo que Ele é injusto, ou que isso não faz sentido, ou que Deus é preconceituoso, porque você apenas não entende